Cada culto, cada reunião, cada vez que a gente se reúne em um lugar, são oportunidades que Deus nos dá, né? E, e hoje, né, nosso culto de domingo à noite, nós denominamos como culto da família. Então é um culto onde a gente procura falar, né? Sempre que temos oportunidade, procuramos falar a respeito de família, porque família é um projeto de Deus, né? Tudo começou com uma família, né? E tudo vai terminar com uma família. Uma família que Deus está construindo, está arquitetando na face da terra, né? E hoje eu quero falar de uma família. Quero falar de uma família que, de alguma forma, de alguma maneira, interferiu na sua família. Uma família que, por se posicionar, por caminhar de acordo com a vontade de Deus, então essa família produziu ou colaborou para que a sua família também fosse abençoada, para que a tua família também pudesse viver as bênçãos de Deus, né? Porque todos nós fazemos parte de uma família, né? As famílias grandes, outras famílias pequenas, mas todos nós temos a nossa história, né? Cada um veio de uma história. Hoje de manhã eu estava pregando e eu comecei a contar de quando eu era criança, né? Porque eu falei que domingo, né? Qual que era o cardápio de domingo, né? Quando eu era criança, o cardápio, né? Até hoje, em muitos lugares ainda era macarrão com frango, né? Só que hoje você encomenda o frango lá, passa, pega, assadinho, bonito, né? Quando eu era criança, o que a gente tinha que fazer? Minha mãe mandava eu pegar o frango no quintal, eu tinha que correr atrás do frango, né? Pegava o frango, tinha que levar lá para ela matava aquele frango, tirava as penas, né? Tirava os penugem lá no fogo, fazia aquele frango e a gente comia com macarrão, né? Esse era o cardápio dos domingos, né? Macarrão com frango, né? Então todos nós fazemos parte de uma família. Cada um de nós temos uma história, né? Viemos de um contexto. E essa família que eu quero falar com você nessa noite, ela com certeza ela fez parte de alguma forma para que a sua família também fosse abençoada. E aí você deve pensar assim, mas que família é essa, né? Então abra comigo no livro de Mateus. Pensei que a Maiara ia falar dessa família lá, né? No livro de Mateus, só que no capítulo de número 1. Mateus, capítulo de número 1. Eu quero ler com você livro de Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 25. Né? Mateus, capítulo 18, do versículo... Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao 25. A Bíblia diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o Senhor, o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor continue a falar conosco, continue a ministrar com as nossas vidas, assim como o Senhor tem feito
desde o princípio desta reunião. Que os nossos corações continuem corações abertos, sedentos, terra boa, para receber aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Assim oramos, agradecemos e pedimos a tua bênção em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Agora você já descobriu de qual família eu vou falar nessa noite, né? O tema que eu quero dar para essa mensagem é uma família cumprindo o propósito de Deus. Uma família cumprindo o propósito de Deus, né? E essa família é muito conhecida, né? A família de Maria e José, né? E dentro dessa família, muito se fala, né? E muito é conhecido um personagem dessa família, um personagem chamado Maria. Mas pouco se fala do outro personagem, tão importante quanto, que se chama José. A Bíblia fala-se pouco da vida de José, poucas coisas. O último detalhe que a Bíblia menciona através da vida de José é quando eles vão, né, como família, eles vão a Jerusalém para celebrar a Páscoa. E no meio daquela multidão, José, Maria, esquece o menino ali, né, Jesus com 12 anos, e depois de uma caminhada de 3 dias é que eles percebem que Jesus não estava junto com os parentes. Talvez Jesus gostasse de ficar caminhando, né, andando mais distante, vendo a paisagem. Só que eles não perceberam, aí eles voltam e encontram Jesus ensinando no templo, né? E ali é a última vez que a Bíblia fala de José. E depois não se fala mais, né? Algumas pessoas, pelos relatos bíblicos e pelos fatos que aconteceram, algumas pessoas creem que José ele veio a falecer antes da crucificação de Jesus, né? Antes da crucificação de Jesus, José já havia falecido, né? Mas a grande questão é que tanto Maria como José, eles receberam uma missão, e essa missão, ela veio da parte de Deus, né? Veio da parte de Deus, e eles como família, eles aceitaram a missão, e eles então foram trabalhar, foram se esforçar para que a família deles cumprisse com a missão que Deus estava colocando. Por isso eu creio, irmãos, que em cada família, Deus tem um propósito, Deus tem um projeto. Ah, mas a minha família é todo mundo da pá virada. Não importa, mas eu creio que Deus tem um propósito com aquela família. Talvez mexer com a sua fé, talvez fazer você orar, porque o vizinho é barulhento, liga o rádio na altura e você não quer aquele rádio alto, e você fala, eu vou orar para Deus queimar o rádio do vizinho, né? Mas, de alguma forma, as famílias têm uma missão e vai ajudar, vai cooperar para o propósito de Deus na face da terra, né? Independente de qual família né? E aqui, Maria recebeu a missão de, no ventre, gerar o menino Jesus, né? Gerar Jesus. E José recebeu a responsabilidade de ser pai de Jesus. Não biologicamente, porque acabamos de ler que o que foi gerado é do Espírito de Deus, mas José tinha uma responsabilidade como pai de Jesus. Se quando Jesus estivesse lá na creche ou na pré-escola, e ele aprontasse lá, quem ia ser chamado lá na pré-escola era Maria e o pai. Quem que era o pai? José. José tinha que ir lá, opa, Jesus, o que você está fazendo aí, Jesus, né? Na pré-escola, né? Então, José, ele não era o pai biológico. Ele não era o pai que gerou, mas era o pai que tinha a responsabilidade de cuidar de Jesus. A responsabilidade. E José, ele recebeu essa missão junto com Maria. E interessante que José, a Bíblia diz que José e Maria, Maria estava desposada. Desposada é um termo de compromisso de casamento.
mas ainda não é o casamento. É como se aproxima do noivado aqui nosso hoje, né? Está noivo, colocou uma aliança lá, estão noivo, então tem um compromisso de casamento, mas ainda não são casados. Aqui, esse termo desposado é isso, mas de um compromisso ainda maior, porque ela praticamente não podia desfazer mais esse compromisso. Era como se já estivesse casado. E isso acontecia 1 ano antes do casamento, né? E a Bíblia diz que eles aceitaram essa missão de uma forma tão veemente, tão compreender essa missão, que a Bíblia diz que José não conheceu Maria, até que nasceu esse menino, e deram o nome nele de Jesus, né? O versículo 25 termina dessa forma, que José, um homem novo, jovem, cheio de vigor, cheio de hormônios, para todo lado, correndo no corpo para todo lado, mas mesmo assim, ele assume, ele casa com Maria, e ele vai viver essa missão do casamento, da família, ele vai cuidar de Maria. Quando Deus fala para ele ir lá para o Egito, ele põe a Maria em cima do jeguinho, vai para o Egito lá com a Maria, vai lá para a Judéia, né? Vai levar, né? Lá na Judéia. Ele cuidava, e a Bíblia diz que ele não conheceu ela. Isso significa que ele não teve nenhum tipo de relacionamento, principalmente relacionamento sexual com Maria, até o nascimento de Jesus, até que Jesus nasceu. Por isso a Bíblia diz que Jesus ele nasceu, né, a profecia, eis que a virgem conceberá. Então o nascimento de Jesus, né, no ventre de uma virgem, sem ter contato físico com José, a nível sexual. Ainda que ele, como marido, casado legalmente, ele podia ter, mas ele não teve, irmãos. Então José é um grande personagem dentro dessa família. Um homem muito importante dentro desse contexto, né? Ser o pai legalmente de Jesus. O responsável de cuidar e de preparar as coisas, de cuidar de uma família, de preparar um ambiente familiar, para que Jesus pudesse crescer dentro desse ambiente. Depois, então, que Jesus nasce, José e Maria, eles então começam a viver uma vida, um casamento normal, aí eles vão ter relacionamento e vão nascer outros irmãos, vão nascer outras irmãs, e aí cai um tabu grande aí de muitos lugares, muitas coisas. Mas a Bíblia fala dos irmãos, fala das irmãs, a família de José, a família de Maria, a qual nasceu também o Messias, né? E quando o anjo vem e fala para Maria que ela ia ficar grávida, Maria corria o risco de ser apedrejada, porque se José não aceita essa missão, a lei dizia que se uma mulher deitasse com um homem e essa mulher não gritasse, ou essa mulher não fizesse um escândalo, né? E eles fossem pegos, então eles teriam que ser tirados da cidade e teriam que ser apedrejados. Então a Maria correu o risco de ser apedrejada, se José realmente não tivesse assumido ela, né? E Deus precisou, irmãos, Deus precisou de José, Deus precisou de Maria para cumprir o propósito que ele tinha na face da terra. E até hoje esse propósito de Deus está se cumprindo, está se caminhando, está se desenvolvendo na face da terra. Por isso eu creio que em cada família Deus tem um propósito, tem um projeto que está se desenvolvendo, que está se caminhando e que vai se cumprir no nome de Jesus. Amém? E ele tinha que receber Maria como sua esposa, cuidar para que aquele menino nascesse e cuidar dessa família, não é? Ele cuidava dessa família e eles formaram um casal normal aos olhos das pessoas. As pessoas olhavam, via lá Maria, José, os dois caminhando, Jesus, uma família normal como a sua, né? Como a sua.
e as pessoas olhavam para eles, e eles foram crescendo nisso, né? Então, José e Maria, eles conseguiram cumprir o propósito e o projeto de Deus. Então, você, nós vamos cumprir o propósito de Deus com as nossas famílias. A sua família não foi projetada para dar problema. A sua família não foi projetada para viver um UFC lá dentro de casa. Não, a sua família foi projetada com propósitos. E nós precisamos começar a voltar os nossos olhos para dentro das nossas famílias e começar a entender e compreender o propósito de Deus com as nossas famílias. Porque as nossas famílias é um projeto de Deus. Você crê que a sua família é um projeto de Deus? Amém? Então Deus instituiu isso. E Deus precisou de Maria, precisou de José. E tanto Maria como José, eles precisaram renunciar a algumas coisas. Eles precisaram abrir mão de algumas coisas. José, de início, vamos pensar assim, ele abriu mão da sua lua de mel. Dá para imaginar hoje um casamento, fazer aquela festa bonita, gastar uma grana, que gasta, né? Casamento gasta, né? Eu já passei dessa fase, né? Você está chegando, né? Casamento gasta, não é? Fazer toda aquela festa e depois não ter lua de mel, dá para imaginar hoje? No mínimo aí uns 10 meses esperando para a lua de mel. Foi o que José fez, irmãos. Né? Maria ficou grávida, Jesus não nasceu, a Bíblia não fala de 7 meses, né? Nasceu numa gestação normal. Né? Depois que Jesus nasceu, aí deixou lá com um parente, com amiga, aí José viajou. Foi para algum lugar lá, algum harém, a lua de mel dele. Né? Mas ele teve que renunciar, né? Às vezes, nós queremos ver as nossas famílias bem ajustadas, abençoadas, mas nós não queremos renunciar a algumas coisas. Né? Nós não queremos renunciar, às vezes, de assistir aquele programa favorito, não queremos renunciar de assistir aquela série, e não queremos renunciar àquele cochilo no sofá, né? E a gente quer a família bem-sucedida, quer as famílias bem ajustadas, as famílias abençoadas, e a gente não quer renunciar a nada. A gente não quer renunciar a nada. Não, a minha família tem que dar certo. E o que você está renunciando para a sua família dar certo? Porque Maria, José, teve que renunciar. Ele teve que abrir mão de muitas coisas para que o projeto de Deus funcionasse com a família deles. Então, tanto eu, tanto você, todos nós que temos na nossa família, tem áreas das nossas vidas que nós vamos precisar renunciar a algumas coisas para viver uma família abençoada. Para viver uma família que cumpra o plano e o projeto de Deus com as nossas famílias. E José, Maria, que é um grande exemplo, né? E ele decidiu renunciar à sua própria vontade para viver a vontade de Deus. Eles decidiram renunciar o que eles planejaram, o que eles sonharam junto, o que eles imaginaram que ia ser, né? Sabe quando você está pensando em casar e começa a sonhar, projetar, pensar em tantas coisas para o casamento? Maria, José, eles tiveram que renunciar a tudo isso para viver o projeto de Deus, né? Para viver o plano que Deus tinha com Maria, o plano que Deus tinha com José, a unir eles dois e formar uma família. E nós também precisamos começar a renunciar a algumas coisas para viver o projeto e o plano de Deus com as nossas famílias, com os nossos lares. Né? E nós precisamos renunciar a algumas coisas. José e Maria, eles foram obedientes. Obediente ao que Deus ordenou, ao que Deus mandou. Como Deus falou para eles fazer, eles fizeram. Né? Eles foram obedientes, esforçados. Eles não duvidou de Deus, irmãos. Né? Imagine Maria, né? Uma moça, uma virgem, vem lá um anjo e fala com ela, olha, você vai ficar grávida, vai nascer, vai ser pelo poder do Espírito Santo, e vai nascer aí o Salvador, que vai libertar esse povo. Sabe, irmãos, e ela aceitar esse projeto. Às vezes Deus fala algumas coisas com a gente não quer aceitar o que Deus fala.
Às vezes Deus fala algumas coisas para a gente tomar algumas posição, tomar algumas atitudes dentro das nossas casas, e a gente não quer. Ah, não, isso dá trabalho. Isso é muito difícil. Ah, não, hoje não tem jeito, e hoje não dá. No tempo que a gente está vivendo, isso não tem como. Não é assim? Porque o sistema vai ditando as regras, não é assim? O sistema vai ditando o que nós devemos fazer. As circunstâncias vão se avolumando, as circunstâncias vão crescendo à nossa volta e vai empurrando a gente para dentro de um sistema que é um sistema falido, que é um sistema que não leva ninguém a lugar nenhum, que é o que tem acontecido. Hoje, aonde tem os mais problemas, aonde mais gera problema hoje, irmãos? Dentro das famílias. Hoje as famílias não podem nem se reunir mais, né? Já viu aquele um falando assim, vamos reunir toda a família? Aí um fala assim, não, melhor não. Porque se vir aquele tio, aquele primo, aquele parente, vai dar confusão, vai dar briga, né? Então é melhor nem se reunir. E às vezes dá briga mesmo, irmão, né? Sai facada, canivete, né? Sai até tiro, né? Por quê? Porque as famílias estão assim, irmãos. O sistema vai corrompendo as famílias. O sistema vai corrompendo as pessoas. E aonde isso vai refletir? Vai refletir aonde? Dentro das famílias. Por isso, nós temos que começar a pensar, nós temos que começar a analisar como está a nossa família. Como nós estamos vivendo a missão que Deus nos deu. A missão que Deus colocou na sua vida quando instituiu você dentro de uma família. Quando Deus colocou você dentro de uma família, Ele te colocou com uma missão. E como nós estamos vivendo, como nós estamos nos comportando, como nós estamos agindo, o que estamos fazendo dentro dessa família, a qual agora nós pertencemos. Maria, José, eles conseguiram, num tempo muito difícil, muito complicado, eles conseguiram. Então nós também vamos conseguir, não é? Também nós vamos conseguir, porque o mesmo plano, o mesmo Deus, o mesmo projeto, é o mesmo Deus. Não mudou nada, irmãos. O que muda é a circunstância, é as situações, né? E nós precisamos começar a trabalhar essa missão que Deus nos deu. Quanto tempo você gasta em oração pela sua família? Quanto tempo você ora pela sua esposa? Quanto tempo você ora pelos seus filhos? Quanto tempo você ora pelas pessoas que fazem parte da sua família? Não é? E às vezes essas coisas parecem que é comum, é normal. Não é, irmãos. A gente tem que começar a despertar os nossos corações. Despertar para nossas famílias. Tem muita gente que quer ser missionário. Eu quero ser missionário, eu quero trabalhar para Jesus, quero ser pregador, quero ser isso e aquilo. Amém, glória a Deus pelos desejos. Mas o primeiro território que você vai ser missionário é dentro da sua família. O primeiro território que você vai ser testado como um missionário de Deus é dentro da sua família. E aí é o lugar mais difícil, porque o próprio Jesus disse, né? Que não há profeta sem honra a não ser dentro da sua própria casa. Então, muitas vezes parece que o que a gente fala, o que a gente orienta dentro da nossa casa, não tem muito valor. Aí vem alguém de fora e completa, né? Aí dá valor. Mas não é isso, irmãos, não é essa a verdade. Porque você já semeou, alguém veio e confirmou. E aí as coisas aconteceram. Mas você faz parte, você é esse missionário, né? E você precisa cuidar dessa missão. Você precisa cuidar dessa obra que Deus colocou na sua vida. Assim como José, assim como Maria cuidaram da obra que Deus havia colocado nas mãos dele. E mesmo passando alguns problemas, algumas dificuldades, eles não desistiram. Então você não pode desistir da sua família. Você não pode desistir dos seus entes queridos. Por quê? Porque eles são a tua missão aqui na face da terra. Eles são aquilo que Deus colocou para você cuidar. A gente às vezes quer cuidar tanto de pessoas, a gente tem que cuidar da nossa família.
Tem gente que cuida bem da família do outro, não é assim? Sabe a hora que sai para trabalhar, a hora que chega, o dia que está bem-humorado, o dia que está mal-humorado, o dia que briga com o cachorro. Sabe tudo da família do outro. E cuida tudo da família do outro. Sabe tudo. E cuida ali e não cuida da sua própria família. Não cuida daqueles que são aqueles que estão junto com você, junto na sua casa. Por isso, irmãos, nós precisamos voltar os nossos olhos para dentro das nossas casas. E muitas vezes, dentro das nossas casas, nós vamos falar não com palavras, nós vamos falar com atitudes. Nós vamos falar com testemunho. Né? Nós vamos falar com aquilo que realmente nós somos. Né? Nós colocamos que nós vamos cantar sempre um cântico, né, aqui no final do culto. Né? Esse cântico diz, né, que lá em casa eu posso ser realmente quem eu sou. Né? Porque lá você vai ser como você realmente é. Né? Aqui na igreja é uma maravilha, né, irmãos? Aqui na igreja é maravilhoso, né? Esse ambiente, essa atmosfera, mas o nosso campo, né? Nosso campo missionário é lá fora, né? É lá dentro das nossas casas, é no convívio com as pessoas, é por onde a gente vai, aonde a gente passa, que marca que nós estamos deixando, o que nós estamos expressando, que notícia nós estamos mandando, que informação nós estamos levando, o que imagem eu estou refletindo por onde eu passo. O que eu estou refletindo ali? Eu estou refletindo realmente a imagem, semelhança de Deus, de Cristo, do Senhor na minha vida? Que informação eu estou enviando para as pessoas que estão à minha volta? É ali que nós temos que começar a checar, ali que nós temos que começar a observar, né? Porque tem muita gente que é crente, né? É crente dentro da igreja, mas lá fora não é. Lá fora faz tudo diferente. E aí começa a cair no descrédito, começa a não ter credibilidade, né? Tinha uma historinha, né? Eu gosto de contar historinha, porque as historinhas, elas acabam falando verdades, né? E tinha uma historinha de um pregador que ele era muito famoso e ele foi convidado para pregar num grande seminário que ia acontecer. E ele não era daquela cidade, era do exterior. E ele estava em viagem do exterior para vir para fazer essa pregação. E no avião, uma viagem demorada, no avião tinha uma pessoa que sentou do lado desse convidado. E essa história é a historinha um tempo antigo, né, mano? Lá de trás. Então, a historinha já faz alguns anos dessa historinha, né? E diz que nesse avião, ele vinha andando, sentado lá tranquilo. Aí o camarada que estava do lado dele pegou uma revista para folhetar aquela revista. E aquela revista era uma revista que tinha umas imagens esquisitas, né? Umas imagens que não podia olhar, que não era bom para ninguém ver aquele negócio. E esse camarada começou a folhetar a revista e falou para ele assim, ó, quer ver? Ó, vem aqui, ó, aqui, olha isso aqui, olha essa, ó, né, sabe aquele negócio? Sabe, né? Eu trabalhei numa empresa, irmãos, que era um terror, tinha um monte desse negócio. E no começo eu chegava, o pessoal falava assim, vem cá, vem ver isso aqui. Aí eu fui dando uns pega, né? Fui mostrando, dando umas... Aí quando eu chegava, eles pegavam, guardavam tudo na gaveta, escondia tudo. Aí quando eles não percebiam, eu catava aquilo e jogava fora. Eu falei, eu quero na minha gaveta, nas bancadas que eu trabalho, não quero essas porcarias, jogava tudo fora. E aquela pessoa falou, olha, eu não quero ver isso, eu não gosto disso, não quero saber dessas coisas, isso não faz bem para mim, para minha vida, estou fora, né? E não viu. Só que nenhum conhecia o outro. E nenhum sabia do projeto do outro. O que aconteceu? Aquele irmão desceu, chegou, foi fazer o evento. E quando ele estava lá no evento, que ele ia ministrar e dar a palavra, quem estava sentado na primeira fila, olhando para ele? O mesmo camarada que estava lá em cima, não sei quantos mil pés de altura, sentado dentro de um caixote de ferro, né? Sem ninguém ver, sem ninguém saber o que está acontecendo lá dentro, era o mesmo camarada. Então, imagine a credibilidade daquele pregador, né? Aquele palestrante,
que veio ali para falar de um assunto, imagine se ele compartilha aquilo lá nos altos, dentro daquela aeronave. Né? E aquela pessoa ali olhando para ele e falando, olha, você está falando bonito, mas você está vivendo feio. Essa era a grande questão de Jesus com os escribas e os fariseus. Jesus chamava eles de sepulcro caiado. Sabe como que é sepulcro caiado? Por fora é muito bonito, né? Você vai lá no cemitério, né? Tudo bonito, né? Aquele túmulo, pedra, né? Mármore, tudo muito bonito. Mas se você olhar o que tem lá dentro, irmãos, né? Lá dentro a coisa não é tão bonita assim. E Jesus chamava os escribas, os fariseus, porque eles falavam bonito. Eles falavam bonito, mas viviam feio. Eram bonitos por fora, vivia com aquelas roupas, aqueles trajes, gostava de estar nas primeiras fileiras, de ser elogiado pelo povo. Mas por dentro, eles não eram tão bonitos assim, né? Então, muitas vezes, nós vamos pregar, não é com aquilo que estamos falando, é com as nossas vidas. É com aquilo que nós estamos mostrando, é aquilo que nós estamos revelando para as pessoas. Conforme você anda, conforme você se movimenta, você está liberando o que você tem dentro de você. Lembra lá Jesus, quando ele estava caminhando rumo para a casa de Jairo? A Bíblia diz que estava lá uma multidão, ele ia para a casa de Jairo, que Jairo estava com um problema lá na casa dele. Irmão, Jesus é maravilhoso, porque quando tem problema em casa, é só chamar ele. Ele vai, e se ele não puder ir, ele manda uma palavra para consertar lá dentro de casa. Né? E Jesus estava indo lá para a casa de Jairo, aí aquela mulher vem lá, no meio da multidão, e toca na orla do manto de Jesus, porque ela dizia no coração dela, que ela tão somente tocar, ela seria curada. Né? E Jesus para, e Jesus fala assim, olha, quem me tocou? E as pessoas falam assim, olha, mas a multidão está te exprimendo e está te tocando aí, e o senhor pergunta quem tocou. Ele fala, de mim saiu virtude. Porque quando Jesus andava, irmãos, saía poder, saía virtude, saía o que Jesus tinha, saía a presença de Deus. Onde Jesus passava, as coisas mudavam. Onde Jesus chegava, o ambiente mudava. Onde Jesus chegava, tinha lá um encapetado que ninguém podia segurar, amarrar com corrente, ele quebrava tudo. Jesus chegava, o encapetado era liberto. O demônio vinha e prostrava, porque chegou Jesus. Aonde você chega, por onde você vai, você está mandando informação, você está revelando coisas no reino espiritual, você está emitindo ondas, igual o celular não emite onda aí, você está emitindo ondas por onde você vai. E o que tem saído de você? O que tem saído de você? O que você está emitindo por onde você passa? Sabe, irmãos, aonde nós vamos, por onde a gente passa, nós estamos liberando, nós estamos exalando o reino de Deus. A Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Bom perfume de Cristo, ou seja, você exala um cheiro bom. Você exala um cheiro gostoso, né? Já foi naquela loja de perfume, né? Esses dias eu passei por lá, mas que cheiro bom que tem aquela loja, né? Falei para a Luciana, nossa, que loja cheirosa, né? Que gostoso, que cheiro bom. Né? Como é bom, né? E a Bíblia diz que nós somos o bom perfume. E não é o bom perfume desses que você conhece aí, não. É o bom perfume de Cristo. Então, o que tem que exalar de você é o perfume de Cristo. E esse perfume tem que exalar dentro da sua casa. Esse perfume tem que ser exalado dentro da sua família, no meio dos seus, naquelas pessoas que estão mais próximas de você. Porque essas pessoas que vão sentir o cheiro seu, não é? Quem sente o cheiro das pessoas é quem está perto, não é? Principalmente dentro de casa, não é? Que ali você sente o cheiro, né? Chega, trabalhou o dia inteiro, aquela meia tudo úmida. Aí chega, arranca aquela botona do pé. O que sai ali, irmãos, né? Quem que vai sentir esse cheiro? Quem está junto, quem está dentro de casa. Né? Aí corre lá no chuveiro, toma uma chuveirada gostosa, aí já melhora tudo. Então, da mesma forma que as pessoas que estão próximas percebem as coisas, os cheiros ruins, eles têm que começar a perceber os cheiros bons. Os cheiros bons, aquilo que Deus vai trabalhar, aquilo que Deus vai se movimentar dentro da sua casa, dentro da sua família. Por isso, família é um projeto de Deus, família é um plano de Deus.
Maria, José, eles conseguiram cuidar da família deles. Você vai conseguir cuidar da sua. Deus não vai te dar nada que você não tenha condição, ou melhor, que Ele te dê condição de cuidar. Eu não sei lidar com esse tipo de gente. Sabe, porque Deus te deu essa família. Se você buscar em Deus, você sabe. Eu não tenho paciência. Você não tem paciência, por quê? Porque tem. Por quê? Porque a Bíblia diz que um dos frutos do Espírito é paciência. Eu não tenho pavio, então precisa fazer uma reforma. Precisa ver o que está acontecendo aí, porque tem que ter pavio, irmãos, né? Eu não sei lidar, eu sou isso, aquilo. Não, você é o que Deus projetou para você ser, não aquilo que está aparentando ser. E o que Deus projetou, eu creio e entendo que é o melhor, é o mais bem-sucedido, é o top. É o top de tudo, é o que Deus projetou. Amém? Deus não erra, irmãos. Deus não erra. Deus não faz as coisas mal feitas de qualquer maneira. Deus, quando Ele faz as coisas, Ele faz o top. O melhor. Então você é o melhor. A melhor mãe, o melhor pai, o melhor amigo, o melhor vizinho, o melhor colega de trabalho. Você é 10. Amém? Você é top, meu amigo. Por quê? Porque Deus te criou, Deus que te formou. Então você tem que começar a se ver dessa forma. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é o que Deus diz o que você é. E uma das coisas que Deus diz para você, você é filho de Deus. Amém? Você tem um pai, você pertence a uma família espiritual, onde todos que aceitam Jesus vêm para dentro dessa família. E Deus instituiu você, dentro da sua família, para ser aquele agente que vai fazer essa família dar certo no nome de Jesus. Amém? Por isso não desista da sua família. Não desista dos seus queridos, não desista dos seus entes queridos. Não desista daquelas pessoas que Deus colocou perto de você. Às vezes a gente tem tanta dificuldade de chegar perto de alguém. E dentro da nossa família tem sempre alguém perto de você. Então é ali o seu grande campo missionário. Amém? Está disposto a gastar tempo? Está disposto a renunciar? Está disposto a abrir mão de algumas coisas? Está disposto a abrir mão de alguns sonhos, de alguns projetos seus, para viver o projeto de Deus com a sua casa, com a sua família? Assim como Maria, assim como José abriu mão de tantas coisas para viver o projeto de Deus. Se você abrir mão também de algumas coisas, o projeto de Deus com você e com a sua família vai se estabelecer no nome de Jesus. Amém? Nessa noite, eu quero orar, eu quero abençoar você, quero abençoar a sua casa. E quero desafiar você a lutar pela sua família, a você lutar pela sua casa, você lutar pelos seus queridos. Não desista deles. Deus não desistiu de você. Então você também não pode desistir daqueles que Deus colocou perto, próximo de você, para você ser o agente dele. Seria mais ou menos assim: Deus precisou de Maria, Deus precisou de José, Deus precisa de você. Amém? Dá para imaginar um Deus tão grande, tão poderoso, dizendo: eu preciso de você? Mas Deus quer trabalhar na sua casa, na sua família, junto com você, ou através de você, para que a tua família seja uma grande bênção aqui na face da terra. Amém? Feche seus olhos, quero orar por você, abençoar a sua vida. Sua noite de domingo é uma noite que a gente separa para falar de família, irmãos. E eu creio que Deus vai visitar muitas famílias. Eu creio que Deus está nos chamando para um tempo de restauração de famílias. Restauração de relacionamentos. Hoje, infelizmente, tem muitas famílias onde pai, mãe não conversa com o filho, não tem relacionamento, não tem diálogo, sabe? É só na base da pancada, é só na base do autoritarismo, né? Aqui quem manda sou eu, né? Quando você estiver debaixo do meu teto, você vai ter que comer do meu... Sabe, umas coisas, irmão, tudo ultrapassado, sabe? Nós precisamos começar
a buscar o coração de Deus para nossa casa, buscar o coração de Deus para sua família. Você não pode ficar refém de nada. A única coisa que você pode é buscar o coração de Deus para dentro da sua casa e levar aquilo que é mais precioso para dentro da sua casa, que é a presença de Deus, que é a unção, que é a graça de Deus. Sabe? Hoje, infelizmente, os pais se preocupam muito com dar um bom estudo, dar uma profissão para os filhos, e muitas vezes esquece do essencial, do primordial, daquilo que não pode faltar, irmãos: a presença de Deus, a presença de Jesus. Eu conheço muitas famílias que têm filhos em faculdades maravilhosas, pessoas com muitos recursos, mas não tem a presença de Deus. Eu não estou dizendo que isso é errado, irmãos. E tem que, tudo que a gente puder fazer, a gente faz, né? O pai e mãe é aquele que tira o bocado da boca e põe na boca do filho, não é assim? Vai comprar o sapato lá, o sapato do pai já está meio furado, da mãe está meio rasgado, mas ele deixa de comprar para ele e compra para o filho. Para o pai e para a mãe o sapato é muito caro, mas para o filho nunca é caro, né? Nossa, está caro. Ah, mas vamos levar assim mesmo. Vai dar um jeitinho, a gente paga, né? Porque pai e mãe faz tudo pelos filhos. E não está nada, não está tudo certo, não tem nada de errado. Mas o essencial, irmãos, é a presença de Deus. Se o seu filho crescer, se o seu filho crescer amando a Jesus, se dentro da sua casa tiver sempre a presença do Senhor, a sua família, com certeza, será uma família abençoada. Será uma família que por onde eles forem, por onde eles passarem, vai deixar a marca. Não a marca de um bom profissional, uma boa formação, mas vai deixar a marca de um Deus vivo, de um Deus glorioso, um Deus que muda, um Deus que transforma, e um Deus que tem um amor muito grande por famílias. Por isso Ele quer abençoar a sua. Amém? Feche seus olhos por um instantinho. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar as famílias nessa noite, Senhor. Ó Deus, o Teu projeto é um projeto de família. Quando o Senhor quis nos salvar, enviando o Salvador, o Senhor Jesus, o Senhor colocou Ele dentro de uma família. O Senhor executou o Teu plano, o Teu projeto dentro de uma família. Por isso nós cremos que família é projeto de Deus. E em nome de Jesus eu quero abençoar cada lar, cada família aqui representada nessa noite. Ó Deus, que o Senhor capacite o marido, capacite os Josés, capacite, Senhor, as Marias. Ó Deus, cuida dos Jesus, dos filhos. Ó Deus, e manifesta o Teu poder dentro das famílias. Ó Deus amado, em nome de Jesus, nós repreendemos toda obra maligna que tem destruído as famílias, que tem destruído os relacionamentos, que tem destruído, Senhor, ó Deus, casamentos, que tem, Senhor, dificultado o relacionamento conjugal, o relacionamento familiar. Senhor, tantas mágoas, tantos ressentimentos, tanta sujeira o inimigo tem lançado dentro das casas, tanta sujeira o inimigo tem colocado dentro das famílias. Mas nessa noite, meu Deus, em nome de Jesus, que o poder, que a presença do Senhor comece a limpar as famílias, meu Pai. A Tua palavra diz que as trevas não prevalecem contra a luz. Aonde a luz chega, as trevas têm que sair. Então, em nome de Jesus, envia luz dentro das casas, envia luz dentro das famílias. Ó Deus amado, e vai libertando, Senhor, libertando todo mal, libertando todo vício, todo discurso
pronto, discurso preparado, discurso automático. Vai quebrando, Senhor, esse ciclo maligno, esse ciclo que tem atrapalhado, esse ciclo que tem dificultado o relacionamento familiar, conjugal. Vai quebrando nessa noite. Ó Deus amado, em nome de Jesus, assim como Maria, assim como José, eles conseguiram, Senhor, conseguiram uma família cumprir o plano e o propósito do Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos ajude como família a cumprir o plano e o propósito que o Senhor tem com as nossas famílias, com as nossas casas, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que as mãos poderosas, a glória e a presença do Senhor seja sempre dentro das nossas famílias. Assim eu oro, Senhor, e abençoo cada lar, cada família aqui representada nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? A sua família é um projeto de Deus. Amém?